Oi, pessoal, beleza? Estamos de volta na nossa aula de execução penal. E antes de começar, eu gostaria de fazer duas correções na nossa aula de número um. A primeira, quando eu disse que se nós pudéssemos representar a execução penal como uma equação, seria a soma do Código de Processo Penal com o direito penal. Na verdade, eu quis dizer que se nós pudéssemos representar a execução penal através de uma equação, seria, na verdade, a soma do Código de Processo Penal com o Código Penal. A soma dos dois daria ali o resultado da execução penal. E também eu havia dito que eram 208 artigos, na verdade são 204, só uma correção para ficar registrada. Evidentemente que é impossível falar de todos os artigos. Eu separei alguns que eu acho que é importante você saber o que representa esses artigos, como ele funciona na vida prática do seu dia a dia, você que vai prestar um concurso da ordem, você que pretende trabalhar nessa área, eu acho que é importante você saber algumas coisas aí que eu humildemente me disponho a informar, pois, como vocês sabem, eu fiquei 10 anos dentro do sistema penitenciário e aprendi muita coisa lá dentro. E isso me foi muito útil e tenho certeza que vai ser para os meus colegas também. Entre os artigos que eu separei, o artigo número 11, o artigo número 11 aí da sua Lei de Execução Penal, fala sobre assistência, a assistência que o Estado deve dar ao preso. No inciso 1, diz o seguinte, na verdade o artigo 11 diz o seguinte, a assistência será, inciso 1, material. O que o legislador quis dizer com isso? Que a partir do momento que o preso provisório ou condenado esteja dentro do sistema penitenciário, o Estado tem que fornecer todas as condições materiais para que ele passe a sobreviver ali dentro. E quando se fala em assistência material, nós estamos nos referindo à questão de material de higiene, roupas de cama, roupas de banho, toalhas, material, enfim, inúmeros materiais que nós sabemos aí, não precisa me estender tanto. Mas, na verdade, isso não acontece. O preso, assim que ele chega no sistema penitenciário, ele praticamente, eles se ajudam entre eles. Lá eles chamam de doação. Então, por exemplo, a pessoa chegou hoje no sistema, ela não tem um sabonete, ela pede para um. Ela não tem uma pasta de dente, ela pede para outro. Ela não tem uma toalha, ela pede. Ela não tem roupa, ela pede. O que o Estado se limita, quando você chega no sistema, é cortar o seu cabelo. Geralmente, tem alguns playboys que tem aquele cabelo comprido, assim que ele chegar lá, ele pode esquecer que ele vai ficar careca. E, na verdade, o Estado não se preparou para isso. Depois de 10 dias, nos primeiros 10 dias ele fica isolado, a partir dos 10 dias ele vai para o convívio com os outros presos. E ali ele preenche alguns documentos. Entre esses documentos existe o rol de visita, onde ele vai elencar ali as pessoas que, ele, que ele pode receber visita, no caso mãe, pai,
parente de primeiro grau, filhos, mas tem que estar cadastrado nesse rol. Então, a assistência material, de fato, ela não existe. O inciso 2 fala da assistência à saúde. Vamos lá. A assistência à saúde, ela quer dizer que o preso que está ali dentro, ele tem que ter uma assistência geral na saúde. Quando falamos em assistência geral, estamos falando de área odontológica, clínica geral, enfim, todas essas áreas médicas aí que, que nós conhecemos. Porém, na prática aí, isso também não ocorre. O máximo que o sistema penitenciário oferece é uma enfermeira de plantão, que nós sabemos ela não tem capacidade para prescrever uma receita médica. Algumas medicações ali de uso comum, por exemplo, dipirona, uma pomada, coisas desse tipo. Coisas mais técnicas, uma medicação mais detalhada, o Estado não fornece. Obviamente que existem casos excepcionais. No sistema penitenciário você convive com pessoas que são soropositivo, você convive com pessoas que têm diabetes, hepatite. Para esses, o Estado, de fato, presta uma assistência, eu posso dizer que média. Então, o Estado fornece a insulina para aquele preso que tem problema de diabetes, o coquetel daquele preso que é soro positivo, para aquele preso que tem uma doença, por exemplo, que o Estado não tem recurso, ele realmente vai ter que pedir ao juiz de execução autorização para ser atendido ou levado ao seu médico de confiança e por aí vai. Por exemplo, eu convivi com uma pessoa que ela tinha uma doença raríssima chamada síndrome de Fournier. Para quem não sabe, a síndrome de Fournier é uma doença que ela atinge o órgão sexual masculino. É uma doença terrível que não tem cura. E essa doença ela precisa, além da medicação própria, ela precisa de toda uma higienização. E o Estado não está preparado para isso. O Estado não tem condições de atender essa pessoa. Correto? Na área da saúde é mais ou menos isso. Assistência jurídica, no inciso 3, a assistência jurídica ela é prestada através de um órgão aqui no estado de São Paulo chamada FUNAP. FUNAP significa a Fundação Nacional de Amparo ao Preso. É um advogado, uma espécie de defensor público. Porém, esse advogado, ele tem, por questões aí deontológicas, vamos dizer assim, de prestar toda a assistência jurídica. De que forma? Habeas corpus, agravo em execução, revisão criminal, que mais? Acompanhar o processo do preso na área de execução. Porém, na prática, a única possibilidade que o advogado tem ali é de cuidar dos benefícios para aquele preso que não tem condições nenhuma de contratar um advogado particular. Existem
plantões específicos durante a semana, porque vamos entender também a posição dos nossos colegas, é impossível atender uma unidade prisional com 1.500 presos em uma semana. Então, geralmente, ou o preso é chamado para conversar com o advogado, através de uma requisição, ou o preso faz um pedido numa folha de caderno, coisa parecida, é o chamado PIPA. É um termo, vamos dizer assim, é um termo técnico do sistema. E nesse PIPA, ele pede uma consulta com o advogado. O advogado, quando ele atende o preso, geralmente o preso, todos eles, querem saber a resposta para a seguinte pergunta: doutor, quando que eu vou embora? Como coisa que o advogado é juiz para adivinhar. Você colocar isso na cabeça do preso é muito complicado. Então o Estado presta de fato uma assistência jurídica, limitada, mas presta. O que eles fazem? Eles fazem uma triagem, entram com pedido na execução penal sobre concessão de regime aberto, concessão de regime semiaberto, obviamente quem está no regime anterior. Eles agravam uma eventual decisão do juiz de execução, comutação eles pedem, e o famoso indulto. O indulto, vamos falar com mais detalhes oportunamente, mas o indulto é pedido também por essa assistência jurídica. Uma coisa importante também, ainda na área jurídica, é que o advogado que trabalha dentro de uma unidade prisional, como defensor, vinculado à FUNAP, ele tem poucos recursos, ele tem pouco tempo, ou seja, isso reflete no eventual pedido de benefício. Um advogado particular contratado, evidentemente que na petição de um pedido de benefício, seja ele qual for, o advogado ele vai fazer uma petição mais detalhada, contando todo o histórico profissional do preso, se houver, tudo aquilo que pode ajudar na progressão do preso. No caso do advogado da FUNAP, geralmente são pedidos genéricos, já estão gravadinhos ali no Word, onde ele apenas muda ali nome, matrícula, o crime que o preso está respondendo, condenação. Não, é humanamente impossível ele fazer uma petição com mais detalhes. Isso é o que a gente pode entender sobre assistência jurídica. Assistência educacional está lá no inciso 4 do artigo 11. A assistência educacional, ela existe realmente. Ela também é prestada por um profissional, são professores formados em pedagogia, que preparam um aluno, o preso, para que ele preste um exame, seja do INSEJA, seja do Enem. São geralmente provas de múltipla escolha, redação, não foge muito do que é aqui na sociedade. Porém, nem sempre foi assim. Algumas unidades, há alguns anos, utilizavam o próprio preso como um professor, um pseudo-professor, podemos dizer assim. Ele prestava um concurso interno, geralmente eram presos escolhidos, aquela pessoa que tinha, por exemplo, uma boa redação, sabia como alfabetizar alguém, conhecia
tinha conhecimentos gerais aí como um pré-requisito para dar aula. Esses presos eram pré-selecionados para depois serem selecionados aí para dar esse tipo de aula. Evidentemente que eles deveriam passar por um treinamento por parte da FUNAP, mas também isso não ocorre. O preso que vai dar aula no sistema ali, que ele está cumprindo pena também, ele mesmo tem que criar a sua didática. Para mim foi muito importante, dei aula praticamente 6 anos de inglês, espanhol, aí passei para o ensino médio. Então, toda a minha vida no sistema, eu tive uma carreira pedagógica, digamos assim. Então, isso se refere à questão da assistência educacional. No inciso 5º, fala da assistência social. O que é assistência social? Assistência social é prestada por uma assistente social concursada que tem o dever de ajudar o preso nas questões sociais, como contato com família, segunda via de documentos, tudo relacionado ao dia a dia do preso na questão na questão social propriamente dita. Tudo aquilo que o preso precisa realmente obter lá fora seria um trabalho da assistente social, mas que também não funciona. Não culpo nenhum profissional, eu entendo, vocês também, se forem atuar na área, vão entender isso. A assistente social ela tem muito trabalho, o Estado também não se equipou para esse tipo de demanda. Então, é a mesma questão do advogado que eu falei agora. Uma assistente social para atender aí 1.500 presos, mais ou menos, é humanamente impossível. O trabalho da assistente social é muito mais voltado para o exame criminológico. O exame criminológico, vamos ver mais adiante também. Mas a assistência social, de fato, ela existe. Correto? No inciso 6, nós temos a assistência religiosa. Aí é uma questão até, é o último inciso ali do artigo 11. A assistência religiosa, eu acho um assunto meio contraditório, porque o Estado sendo laico, ele, acho que o termo exato não seria assistência religiosa, porque a religião, nós sabemos, nós estudantes, que a religião ela é de cunho pessoal e você vai encontrar no sistema vários presos. Você vai ter o católico, você vai ter o espírita, você vai ter o evangélico, por aí vai. Na verdade, dentro do sistema carcerário, o maior contingente de religiosos são os evangélicos. O Estado não se mete nessa, embora esteja capitulado ali no inciso 11, o Estado ele não se mete nessa questão porque é uma questão personalíssima, vamos dizer assim. O que ocorre, que tem uma pequena participação do Estado, existe aí a pastoral carcerária, que aos domingos, geralmente, dias de visita, aos sábados, eles vão até o presídio e realizam os seus cultos evangélicos com a Bíblia, aquela coisa toda, mas de fato o Estado ele não participa diretamente dessa questão. A gente vai ficando por aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Peço que comentem também, até para a gente melhorar. O nosso vídeo aqui não tem muita qualidade, eu gravo aqui do meu notebook, mas acredito que ele pode ser útil. E
Como eu disse no início da aula, eu procuro sempre não esticar muito o assunto, porque se fôssemos falar sobre toda execução, haja tempo. Essa que é a verdade. Mas aos poucos, eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês a conhecer um pouquinho dessa matéria e também, quem sabe, ajudá-los a escolher esse segmento aí para a carreira profissional de vocês. Valeu? Obrigado. É nóis.